Então, para iniciar, muito obrigado por todos por estarem participando do 13º ciclo de palestras em ciência animal. Hoje, né, 11 de maio, nós teremos 3 apresentações: fitoterapia para animais, o impacto da qualidade da amostra na patologia clínica veterinária e princípios básicos da inseminação artificial em bovinos. A primeira apresentação serei eu mesmo, professor Dr. Ricardo Andrade Furtado. A segunda apresentação será o João. Eu queria agradecer e primeiro pedir desculpa. O Silvio, que era o convidado inicial, não pôde participar, teve um compromisso. Mas o João, ele foi aluno da Universidade de Franca no curso de Biomedicina, o João Guilherme Martins, e agora ele é mestrando do programa de Ciência Animal da Universidade de Franca. O Mazurquiedes Nunes Rocha Júnior, ele foi aluno de Medicina Veterinária da Universidade de Franca, e agora ele faz residência, eu esqueci, em gado de leite, não é, Mazur? Isso mesmo. Isso, Ricardo. Uhum. Então, obrigado. Então, vamos dar início à primeira apresentação, e depois a gente abre para perguntas. Deixa eu compartilhar. Gente, espero que tenha aberto a apresentação para todo mundo. Se não, vocês me avisem, por favor. O chat também. Abriu sim, professor. Vou ficar com o chat aberto, gente. Qualquer pergunta, então, vocês podem fazendo pelo chat, que depois eu respondo no final. Primeiro, eu queria falar de fitoterapia para animais. Antigamente, isso era um tema que nós não discutimos, né? Mas hoje em dia acaba tendo cada vez mais, né? Hoje em dia os pets são cada vez mais tratados como filhos, né? E a fitoterapia anda cada vez tendo mais mercado. Ricardo, Oi. rapidinho, não está em modo de apresentação. É isso que eu perguntei. Não ficou. Eu coloquei Não. aqui. Obrigado. Peraí, gente, que eu vou... Deixa eu encerrar e começar de novo. Vou pôr em modo de apresentação e depois compartilho. Stop. Vou colocar de novo. Ele não deixa. Ricardo, Fernando, qualquer peraí que coisa, você me tenta ajudar a ver se vai dar fixar. certo. Ao invés, talvez, de você colocar como modo de apresentação, coloca naquele livreto que tem do lado da opção de modo de apresentação. Não, é aqui mesmo. Eu vou compartilhar a tela toda que eu acho que dá certo. Fernando, aí você me fala se deu certo. Ah, se você quiser... Bom, Deu certo? deu. Deixa eu ver, passa um slide para frente. Deu certo. É só compartilhar a tela toda, em vez de compartilhar só o programa. Lembrava que o Zoom tinha uma enjoeira assim. Ô, gente, então, desculpe, né? Vamos falar de fitoterapia para animais. Vamos começar. Eu quero falar de modo geral, não de o que a gente tem na literatura. Agora eu não quero mudar de slide. Foi. Então, iniciando, né, o que é fitoterapia? Eu tentei pegar uma resposta básica, né, a mais comunzona do Wikipedia, que é uma resposta direta e simples, né? Fitoterapia é o estudo das plantas medicinais e suas aplicações na cura de doenças. É a resposta mais simples e básica para isso. A gente está falando de plantas consideradas plantas medicinais, não é o emprego de qualquer planta para o tratamento de doenças.
No início, quando começou-se a falar de fitoterapia, se usava de maneira empírica, né? Como assim de maneira empírica? As pessoas associavam tanto a forma das folhas e como a forma dos frutos a um certo órgão. Se aquela folha tivesse o formato de um certo órgão, quer dizer que aquela planta era boa para aquilo. Então, era sempre semelhante às partes do corpo. Mas, com o passar do tempo, nós fomos identificando quais as plantas realmente tinham potencial medicinal, né? Separando as plantas medicinais das outras, e esse uso foi sendo aprimorado, inicialmente muito mais em países desenvolvidos, depois que isso passou para países em desenvolvimento. Hoje em dia, nós já temos mais de 20 mil plantas medicinais catalogadas no mundo. Então já é muita coisa, né? Voltando para a América do Sul, é claro que a gente tem a vantagem, né, a gente tem 1/3 da diversidade diversidade ecológica do mundo. Então, maior parte das plantas estão aqui. E no Brasil, a gente tem uma farmacopeia, né, popular muito variada. Já se tem um uso comum muito variado de plantas. Então, no Brasil, a gente passa a ter um grande potencial em relação ao avanço no desenvolvimento de possíveis fitoterápicos e identificação de princípios ativos. Por que de princípios ativos eu estou falando? É claro que a gente tem um foco aqui dos fitoterápicos, mas também não podemos esquecer que é dos fitoterápicos, dos produtos naturais, que nós retiramos os princípios ativos, que é o que é usado na maior parte da produção de fármacos, né? Outra coisa muito importante quando pensamos em fitoterápicos é pensar também na parte de preservação. Uma planta ser considerada fitoterápica, ela acaba sendo protegida por planta medicinal, né? Ela acaba sendo protegida por causa disso. Então, aqui a gente acaba tendo a preservação dos recursos naturais e a promoção de práticas sustentáveis. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o grande problema com o uso de fitoterápicos pela população é a dificuldade na identificação botânica dessas plantas e o uso indiscriminado. Por que eu digo a dificuldade da identificação? Porque muitas vezes uma mesma planta, quer dizer, plantas diferentes, têm o mesmo nome em localidades diferentes. E uma pessoa aprende de tal atividade pelo nome da planta, aquele nome passa, mas a outra pessoa em outro lugar acaba usando outra planta. E o uso indiscriminado. A gente não pode esquecer aquela coisa, né? Que a diferença entre remédio e veneno, né, é a dose. A diferença. Então a gente tem que tomar cuidado com o uso. O conceito de que um produto natural não faz mal é mentira, né? O veneno é natural também. Então, a Organização Mundial da Saúde acabou estabelecendo critérios de qualidade, segurança e eficácia. E o mais importante que a organização diz, o mais importante é a divulgação para a população. Assim a gente consegue evitar, né, quadros de intoxicação e de danos à saúde. Como assim de danos à saúde? Esse é o mais importante que eu queria trazer, né? Então, embora seja um tratamento natural, plantas podem desencadear efeitos colaterais. Os comuns, né? Enjoos, irritações gástricas, alergias, intoxicações. E não esquecendo que isso pode levar até a morte em alguns casos. Se a pessoa tiver uma reação alérgica muito forte, uma irritação muito forte ou uma dose muito alta, né? Então, sempre tirar aquele conceito de que um produto natural não tem perigo de causar efeitos colaterais. É importante a gente lembrar que muitas vezes assim, a gente tem uma visão contrária a fármacos isolados, né? Dependendo do que se trata, a gente tem que pensar muito no que usar e não tentar ser natural, né? Falar assim, não, a gente só usa produtos, hoje em dia está na moda, né? Que é produtos verdes, né? E só para o natural. A gente tem que tomar cuidado também com o que está usando. No Brasil, a Anvisa, a Agência Nacional, né, de Vigilância Sanitária, lançou esse livro, Formulário de Fitoterápicos, já é a segunda edição, né? E ele tem toda a farmacopeia brasileira.
Então, as plantas medicinais brasileiras são catalogadas pela Anvisa e são tratadas assim. Esse formulário vocês conseguem pegar ele facilmente na internet, se alguém tiver curiosidade, por isso que eu nem postei o link não. Pelo nome a gente pega ele facilmente, ele é de livre acesso. Eu achei uns dados aqui, estão um pouquinho desatualizados, né, mas foram os últimos que eu achei. Que vários estados brasileiros já vêm pactuando, né, com o uso de fitoterápicos. Isso vem cada vez sendo mais aceito. É claro que aqui é voltado para o humano, né, para animais a gente não tem essa legislação, mas é importante a gente comparar, porque conforme aumenta o uso para o humano, consequentemente também aumenta o uso para animais. Então, em 2010, a gente já tinha 16 estados que já aceitavam o uso de fitoterápicos nos estados, considerando como medicamentos, né? Tanto que a partir disso, a partir desses aceitos estados, algumas cidades começaram com um projeto, que é o projeto Farmácia Viva, que é incentivando comunidades a cultivarem essas plantas medicinais que já são catalogadas pela própria Anvisa. Então, eles oferecem assistência a essa comunidade, às matrizes, às mudas, para a preparação dessas hortas. Isso vem se espalhando pelas cidades no país. A gente tem que aprender também a diferenciar os tipos de fitoterapia. A gente tem fitoterapia popular, né, que é esse uso doméstico e comunitário de plantas medicinais, que a gente transmite oralmente de uma pessoa para outra. O importante desse tipo de fitoterapia é que ela dá para ser verificada, né? Dos usos das pessoas, a gente consegue pistas se isso funciona ou não, e dá para se testar isso a nível científico para saber se isso realmente tem efeito ou não. Mas mais importante do que o efeito, gente, é mais importante do que o efeito, é saber se essas plantas são tóxicas ou não. Que muitas vezes, além de não ter efeito, é tóxico. E às vezes tendo efeito, mas é tão tóxico que não vale a pena aquele efeito. E o grande problema aqui da popular é aquilo que eu já disse, né? Que o mesmo nome é usado para várias plantas, dependendo de localidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem aquela fitoterapia tradicional, né? Que é a medicina tradicional, natural, ou medicina não convencional, ou medicina holística, que não é só o uso de plantas, né? É todo um agregado. Então, elas são conjuntos de conhecimentos, habilidades e práticas baseadas em teorias, crenças e experiências de diferentes culturas. E aqui ela pode ser explicável ou não. Você pode ter procedimentos que não faz o menor sentido para levar a um processo de melhora, diferente da fitoterapia popular. A popular, a gente evidencia melhoras do quadro ou não, né? Agora a gente parte para a fitoterapia científica, então que já é o estudo empregado, né? Um estudo integrado, né? Do emprego clínico de plantas medicinais e fitoterápicos, com evidências científicas. Então, aqui, a partir das evidências que a gente obtém da fitoterapia populacional, a gente vem para a fitoterapia científica e comprova esses efeitos, garantindo tanto eficácia, segurança e qualidade, né? Aqui que a Organização Mundial da Saúde entra com mais força, né? E a gente passa a ter uma fitoterapia racional. Um dos grandes problemas, antes de eu entrar em etnoveterinária, da fitoterapia racional é uma pessoa quer produzir um fitoterápico em casa, pegar certa planta e usar. O problema é, ela está pegando a planta correta, a parte correta da planta, ele está secando essa planta corretamente. Se você armazenar em condições erradas, essa planta pode embolorar. Esse bolor pode causar muito mais mal do que benefícios. Então, alguns cuidados tem que ser tomado cuidado. Aí entra a grande vantagem, né, das farmácias. É um produto que é fiscalizado e ele é produzido, né, da forma correta. É claro que a gente tem que ter uma farmácia de confiança, a farmácia de manipulação de confiança, né, que compre produtos de qualidade. Mas se essa farmácia compra produtos de qualidade,
é uma garantia de que aquele material foi processado de forma correta. Então, entrando em etnoveterinária, né, voltando para a veterinária, ela é a ciência lá que vem estudando e considerando o conhecimento empírico usado na intervenção e prevenção de doenças que acometem os animais. É claro que toda etnoveterinária é baseada na fitoterapia humana. A gente vê a resposta em humano e testa nos animais, ver se a gente obtém efeitos semelhantes. Mas hoje em dia, alguns fitoterápicos já vêm sendo desenvolvidos diretamente para animais. Então, esse fato ele tem permitido lá, que muitas propriedades e indicações terapêuticas das plantas medicinais tenham sido reconhecidas. Então, muita planta medicinal tem sido reconhecida para atividade em animais. Eu fiz um compilado da literatura, fui procurando artigos que falavam, esse aqui é um exemplo muito bom para quem quer fazer TCC, achei esse assunto interessante, eu fui procurando TCCs que faziam compilados da região. Alunos que pegaram da região, fizeram entrevistas e perguntaram quais plantas as pessoas usavam para tratamento dos animais. E tem vários TCCs, não vi nenhum TCC da nossa região, então uma área interessante já, se alguém se interessa. Fizer simplesmente uma enquete, né? O que as pessoas usam? Os mais usados nesse artigo, olha, que era o semiárido paraibano. Eu coloquei na ordem de mais usado, que é o próprio limão para infecção respiratória. O fedegoso, que é o segundo aqui, nessa segunda planta aqui, esse arbusto, é usado como ação purgativa. Achei interessante dessa planta que ela tem um efeito tóxico muito grande. Pela própria ação purgativa, já dá para imaginar, né? Então, a dose dela tem que ser dada com muito cuidado. É um tipo de planta, então tem que se tomar cuidado. Funciona, mas tem que se tomar cuidado. O próprio, esse tipo de feijão, né, que é o Caparis flexuosa, que é um anti-inflamatório, anti-alérgico e anti-hemorrágico. E a babosa, né, muito conhecida, a aloe vera, que tem várias e várias funções, né? Se usa babosa para praticamente tudo, né? Babosa cura tudo. Ela é anti-inflamatória, analgésica, cicatrizante, antibiótica. Várias funções tem a babosa. Peguei esse outro trabalho também da Paraíba, mas de Patos. Esse aqui ele percebeu que várias plantas foram citadas, mas duas se destacaram, que é a babosa, usada para diversas funções, né? Desde vermífugo até cicatrizante. E o cajueiro, mas a folha do cajueiro, não o fruto, como anti-inflamatório oral. Esse outro aqui lá do Rio Grande do Sul. Essa planta é bem interessante, né? A erva de Santa Maria, que é o mastruz. Ela também, as principais ações dela: cicatrizante, antihelmíntico, anti-infeccioso, anti-inflamatório, tratamento de pneumonia e traumatismos. Essa planta é bem interessante porque o óleo essencial dela, né, já é o óleo extraído. Coloquei a foto no próximo slide. Tem o ascaridol. Esse composto, ele é muito ativo, mas ao mesmo tempo ele é muito tóxico. Então é um composto que tem que se tomar bastante cuidado. A gente tem que tomar cuidado com a quantidade que se usa dessa planta. Esse é o mastruz, né? Também é um arbusto. Aqui é de outro artigo, né? Eu coloquei de Rio de Janeiro, seropédica, né? Seropédia, acho que escrevi errado. Também o mastruz, também é o mais usado naquela região também como antihelmíntico, anti-inflamatório. E aqui eles usam também como repelente. Eu tentei separar aqui também por distúrbios. As que vêm sendo mais usadas para... É artigo voltado para animais, gente, mesmo. As que vêm sendo mais usadas. Fala, para distúrbios gástricos. Aloe vera, a camomila, gengibre, o hidraste, o alcaçuz, a hortelã, o dente de leão, o funcho, a cáscara sagrada e o mentrasto, que é o mastruz também. Atividade antihelmíntica, o tabaco, o guandu,
a erva santa, a casca de mamão e os galhos de algodão. Para problemas de pele, né, alergia de pele, olha lá, a calabaça, o crisântemo, o rince de limão e a casca de salgueiro. E para sistema nervoso, a passiflora, né, o mentrasto e até a valeriana, usado mais para sistema nervoso. Então, pensando aqui por distúrbios. Eu procurei também os mais citados na literatura. Os mais citados na literatura como um todo, assim, os mais estudados, né? A gente começa pela camomila, depois o chá verde, a babosa, o capim-santo e a erva de gato. Que ainda não descobri por que chama erva de gato, mas vamos lá. Eu procurei também os mais vendidos. Aqui é de um site. Onde tá faltando o nome aqui? Eu coloquei em algum lugar e sumiu. Tem um site Veja Saúde. Ele fez um compilado de quais são os produtos naturais, né, os fitoterápicos mais vendidos em farmácias de manipulação VET, veterinárias. Os mais usados, olha lá, a tintura de calêndula, são os mais vendidos, né? Esse tem função cicatrizante e antisséptico, de uso tópico. A tintura de eufrásia é usada como colírio contra conjuntivite. O chá de camomila é para cólica. A própolis, para tratar problemas respiratórios ou irritações de pele. A própolis, em particular, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque existem várias própolis, né? E os efeitos são totalmente diferentes de uma para outra. A mais comum é a verde, mas hoje em dia outras vêm tomando destaque, né, também. O chá de boldo, então, para problema de, principalmente fígado, né? As pessoas usam tanto em pessoas como em humano. O boldo tem que tomar cuidado porque ele tem o falso boldo também, né? Tem que garantir que é o boldo verdadeiro. E o boldo se usa a folha in natura, né? Então é mais fácil o uso, não precisa de um processamento para isso. A passiflora, né? O maracujá, mas se usa muito as folhas, mas principalmente as raízes, que é onde a gente tem principalmente a maior concentração das substâncias calmantes. As pessoas falam assim, toma suco de maracujá para acalmar, gente. Não é o suco do maracujá que acalma, ou é o extrato das folhas e das raízes, né, do maracujá. A melissa também é muito usada como calmante. Tem o chá de quebra-pedra. Esse também é bem usado, né, previne formação de pedras nos rins. A arnica, a pomada de uso local, reduz inchaço e traumatismo. O óleo de copaíba, esse é um dos famosões, né? Ele tem ação cicatrizante e antimicrobiano. Mas ele é principalmente um anti-inflamatório e cicatrizante, né? A menta é usada para inalação, né? Para abrir as vias aéreas. Gente, o interessante desses aqui é que eles são já plantas medicinais catalogadas pela Anvisa. Então a gente já sabe das funções dessas plantas e elas realmente têm essas funções. A Anvisa, ela disponibiliza, né, que doses devem ser usadas, qual a concentração, a forma de manipulação disso. Então dá para usar. O importante, eu acho, para vocês como veterinários, né, é saber também conversar com um produtor ou um dono, né, um tutor sobre as vantagens de se usar e também, principalmente, falar das desvantagens e os riscos. Quais são as desvantagens que eu não falei muito? Isso, extratos, plantas de modo geral, elas vêm com uma miscelânea de compostos. Então, a gente não sabe realmente quais compostos ali dentro fazem bem e quais compostos ali dentro fazem mal. Mas, geralmente, esse sinergismo, essa atuação de vários compostos, tendem a ser o efeito total da planta. Muitas vezes, quando a gente isola um composto, esse composto pode ter uma atividade sozinho, é o princípio ativo, mas outras vezes esse princípio ativo é dependente do que está junto com ele. E a fitoterapia vem tomando bem mais força
com esse propósito, pensando que essa associação de compostos da planta pode ser mais efetivo do que o composto isolado. Gente, Fernanda, não é, Fernanda que colocou, gente. Eu vou disponibilizar a lista de presença em breve, na hora mas em outra apresentação, vocês já colocam. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre fitoterápicos, pode fazer agora ou a gente deixa para fazer no final. Deixa eu fechar aqui. Cadê o chat? Então é isso. Obrigado. João, pode ir se preparando. Abre a apresentação no computador mesmo. Você clica em Share Screen, se o seu Zoom tiver em inglês, ou compartilhar em português. E clica na primeira opção, que é compartilhar tela, que ele compartilha melhor do que compartilhar apenas o aplicativo. Deixa eu ver. Não consegui ler a pergunta, chat. Viu só que Deu certo? Tá em tela cheia o computador? Deu, João. Eu só ler a pergunta aqui do César. Tá bom, então. Cadê? Uhum. Tem testado mesmo, César, óleos essenciais, e taninos também. Na verdade, não. Assim, o mapa, ele registra... É muito mais fácil, se a gente for pensar do que para humanos, o mapa registra muito mais facilmente esse tipo de fármaco, mas ainda você consegue registrar como produto nutritivo, né? Não como produto, não como medicamento, né? Com alguma atividade. Eu não acho, na verdade, que isso vai mudar tão cedo, mas eu não tenho nenhuma posição de quando isso vai acontecer, não, mas provavelmente isso vai demorar bastante. Se mudar um dia, para falar a verdade. Então, pode começar. Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem? O meu nome é João Guilherme Martins, eu sou biomédico e sou mestrando no programa de pós-graduação em ciência animal. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre os mitos e as verdades do laboratório clínico. Então, começando, a pergunta mais importante. Por que é importante o médico veterinário solicitar exames? Os exames laboratoriais, eles contribuem muito para um diagnóstico específico em 70% dos casos, conforme Kodagami e Guedes. E é sempre muito importante essa associação entre os resultados laboratoriais e a clínica para cada vez mais chegar em diagnósticos mais específicos e mais certeiros. É importante também para fazer uma padronização dos procedimentos, ou seja, o veterinário, conforme ele vai solicitando os exames e acompanhando a evolução laboratorial do paciente dele, ele consegue nortear e padronizar os procedimentos que ele vai realizar. E é importante também a gente sempre pensar que um resultado errôneo, um resultado laboratorial que não coincide com a realidade, pode acarretar em falhas terapêuticas. Vai levar o clínico, o veterinário, a pensar errado e trazer um tratamento errôneo para o animal. E quais são os erros que acontecem durante todo o procedimento desde a coleta da amostra até a liberação dos laudos? Para a gente entender melhor a situação,
dividido em 3 etapas, todas essas, que é toda a fase que acontece antes e durante a coleta do material biológico. Depois a gente tem a fase analítica, que é a fase onde são realizados os exames laboratoriais, onde a amostra já está dentro do laboratório e a partir daí vão ser feitas as análises necessárias. E a gente tem, por último, a fase pós-analítica, que é toda a parte de pós-exame, ou seja, a digitação dos laudos e a liberação dos exames. E falando em relação a erros, a fase que a gente tem mais erros ainda é a fase pré-analítica, ou seja, o preparamento e a coleta do material. A gente tem uma faixa de 46% a 68% de erros. A segunda fase que a gente tem mais erros é a fase pós-analítica, que vem em segundo lugar com 19% a 47% de erros. É interessante a gente pensar que a fase analítica, onde realmente está sendo feitas as análises, é a fase que tem menos erros. Então, é muito importante a gente conversar sobre os procedimentos de coleta e como que a gente faz para interferir o menos possível da amostra durante a fase pré-analítica, para, no final, na fase pós-analítica, a gente ter um resultado mais fidedigno possível. Então, quais são esses principais erros que acontecem? O exame solicitado de forma correta é muito importante, essa conversa entre o clínico, o veterinário e o responsável pelo laboratório, para ficar bem redondo as análises que precisam ser feitas. O uso de luva durante o procedimento é bem importante também. A tricotomia feita no local de colheita do material também é bastante importante. Na tricotomia, a gente consegue ter um acesso melhor ao local e também a gente consegue fazer uma antisepsia melhor. A veia escolhida para a colheita do sangue, a asepsia do local, o tempo de garrote feito no animal, é muito importante a gente pensar nisso também. Alguns autores falam que a gente tem até 2 minutos de garrote para fazer sem com que isso acarrete com alguma alteração laboratorial. O calibre da agulha escolhida. O calibre é importante sempre escolher o calibre certo para você não ter nenhuma dificuldade no momento da coleta e também para, por exemplo, se você pega um calibre muito pequeno, na hora de você coletar o sangue, acontecer hemólise. O tamanho da seringa que você vai usar para coletar o sangue e escolher o tubo correto de acordo com o exame a ser solicitado. Isso é muito importante também, porque de acordo com o exame que você vai fazer, existem tubos específicos de acordo com a análise que você gostaria que fosse feita. E o tempo de refrigeração da amostra, isso acontece bastante, principalmente com o pessoal que trabalha com grandes animais que vão coletar em fazendas distantes, por exemplo. Aí a gente tem um tempo de viagem, que pode ser algumas horas, e durante esse tempo é sempre muito importante a amostra continuar refrigerada. E o tempo de realização do exame após a colheita, ou seja, desde que foi coletada essa amostra até o momento que vai ser feito. Então, é sempre muito importante a gente pensar na solicitação de forma correta, a veia escolhida e principalmente o calibre da agulha, o tamanho da seringa e qual que é o tubo correto de acordo com o exame a ser solicitado. E falando nos tubos, a gente tem uma ordem de coleta dos tubos de acordo com o exame que você quer fazer. A gente sempre começa com, se for fazer hemocultura, a gente faz uma ordem de importância. A gente vai do mais importante, entre aspas, até o último. O primeiro são os frascos para hemocultura. Depois a gente coleta o tubo com citrato, o tubo azul. O tubo de citrato, ele é muito utilizado para fazer análises que vão, por exemplo, o tempo de coagulação, ele conserva os fatores de coagulação. Depois a gente tem os tubos com soroativador, que é o tubo vermelho e o tubo amarelo.
O tubo vermelho, ele possui o ativador de coágulo, né? E o amarelo, a gente tem o gel separador. O gel separador, ele separa, na hora da centrifugação, o soro do restante dos componentes do sangue. E isso facilita bastante na hora de fazer a realização dos exames. Depois o tubo verde, que é o tubo que possui heparina, e também pode ser com ou sem gel separador. E o tubo com heparina, ele é utilizado também para análises bioquímicas e para algumas análises bioquímicas específicas. Depois, o tubo com EDTA, que provavelmente é o mais famoso, né, que o pessoal mais conhece, que é o tubo que possui o anticoagulante. E além de possuir o anticoagulante, ele é o tubo que conserva também todas as formas e os contornos das células hematológicas. Então, é muito importante para fazer a realização de esfregaço, e onde a gente pode encontrar alguns hemoparasitas, e fazer contagem diferencial, contagem de plaquetas, e por aí vai. Todas as análises que a gente consegue realizar num esfregaço, numa lâmina. E por último, mas não menos importante, o tubo cinza, que é o tubo com fluoreto, que ele é muito importante para análise com glicose. E continuando falando desses erros, igual eu comentei anteriormente, por exemplo, do caribe e da agulha, uma das coisas que pode acontecer durante a coleta e a transferência para o tubo, da seringa para o tubo, é a hemólise. E a hemólise, ela causa diversas alterações no sangue e, dependendo da análise que você vai fazer, possui um grau de alteração diferente. Então, como nessa imagem, da esquerda para a direita, a gente tem um grau maior de hemólise. Então, se você quiser dosar o potássio, por exemplo, e ele tiver com hemólise, vai ter uma grande alteração do potássio. Ele vai estar aumentado graças a esse erro. O AST e o LDH também aumentam com a hemólise, só que numa proporção menor. E outra coisa que é muito importante a gente prestar atenção é que, dependendo do kit de diagnóstico e equipamento, o CKMP, trombina e CPK, ele também pode alterar. E dependendo do tubo também, a gente tem glicose, que pode ser coletada em tubo vermelho, e a glicose coletada em tubo amarelo e não centrifugado. Essas diferenças também podem causar alteração no sangue. E na análise que você quer realizar. A gente também tem as coletas de hemogasometrias, que elas têm que ser feitas em tubos próprios, em heparina de lítio balanceada com cálcio, e a gente consegue ver que tem pouca interferência. Também, as coletas preparadas com heparina, a gente tem a diminuição de calor dos íons de cálcio. Isso acontece devido ao não balanceamento e à utilização da heparina líquida. Então, é sempre muito importante a gente pensar nessa situação. Outro fator muito importante é o garrote. E quanto tempo você realiza o garrote durante a coleta? Alguns autores, como eu já falei anteriormente, eles falam que o tempo limite para você conseguir coletar sem nenhuma alteração graças ao garrote é a partir de 2 minutos. E se acontecer de passar esse tempo, algumas alterações que pode acontecer é a diminuição do cálcio, do potássio, e pode acontecer uma trombocitopenia, que é a diminuição de plaquetas causada graças a esse fator. Outro problema também que pode acontecer o risco de hemólise é um local umedecido pelo álcool ou com grande presença de pelos. Aí que entra a importância da tricotomia também, porque se acontecer isso, a gente aumenta o risco de hemólise. E acontecendo a hemólise no sangue, vai acontecer todas aquelas alterações citadas anteriormente, gerando um resultado errôneo. E outro erro que acontece bastante é a falha da identificação de tubos. Parece besteira, mas acontece bastante de no tubo estar identificado ou o nome do proprietário errado, ou o nome do animal errado, ou o teste errado, a pessoa que solicita escreve errado. Aí isso acontece bastante conflito também entre
o clínico e o responsável pelo laboratório. Então, é sempre muito importante a identificação correta dos tubos. E outro fator importante que a gente tem que pensar é como que acontece o armazenamento e o transporte dessas amostras. Igual eu comentei anteriormente, às vezes o local que você vai coletar essas amostras é distante da onde vai ser realizado os exames laboratoriais. Então, tudo isso tem que ser pensado. Você vai em um lugar que são 1, 2 horas de distância. Como você vai armazenar a amostra? Como que você vai trazer ela no carro? Ou, sabe, seja lá como você, o meio de transporte. Então, é sempre importante pensar na refrigeração. A gente tem essas caixas térmicas, algumas têm até termômetro, que facilita bastante para controlar a temperatura das amostras. E também pensar bastante no tempo, no armazenamento, no período que essa amostra vai ser armazenada. Por isso que é sempre muito importante a realização da amostra o mais rápido possível. A gente tem até alguns trabalhos realizados com a estabilidade sanguínea de algumas espécies de animais e a gente percebe, de acordo com o tempo, por exemplo, de 12, 24 e 48 horas, em armazenamento, o quanto que acontece a alteração dessas amostras. E uma alteração que a gente percebe bastante, graças ao armazenamento inadequado, é o aumento de plaquetas, o aumento de sódio e o aumento de potássio. Então, é sempre muito importante a gente pensar em todos esses procedimentos, desde como coletar até como armazenar a amostra para, no final, ela ter a menor alteração possível. Então, seguindo todas essas dicas e entendendo como que acontece todos esses erros, a gente acaba podendo diminuir os erros pré-analíticos que acontecem. E muito obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, João. Obrigado. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para o João, o João entende bastante sobre o assunto. Ele trabalha com o professor Rafael, né, trabalha fazendo exames para veterinários. Ele entende bastante do assunto. Ele entende de animais específicos. Quais são os critérios de armazenamento, transporte, é uma boa pessoa para tirar dúvidas. E ele está aí na Unifran, né, fazendo mestrado. Já entrou esse ano, então esse ano que vem, no mínimo, ele está por aí para ajudar se alguém precisar de ajuda ou quiser tirar dúvidas. Acho que ninguém não, né? Então, vamos dar continuidade. Mazur, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. Então, Eu que agradeço, professor Ricardo. pode dar início e depois a gente abre para perguntas no final. Apareceu aí, professor? Sim, mas não está em tela cheia. Você compartilhou o PowerPoint? Tenta compartilhar a tela toda. Porque em PowerPoint ele não vai a apresentação. É a primeira opção. Quando você vai share screen, o primeiro que aparece em cima é o tela full screen. Agora apareceu, professor? Sim. Vou dar início, então. Boa tarde a todos. Eu sou médico veterinário, formado pela Universidade de Franca, no ano de 2020. Me chamo Mazur Kiedes. Atualmente sou aprimorando no programa de extensão rural em gado de leite pela Universidade de Franca. E vou dar início à palestra sobre o tema Princípios Básicos da Inseminação Artificial em Bovino. Agora eu vou falar uma breve introdução sobre a inseminação artificial
Ela é uma técnica de reprodução em que o sêmen de um touro ele é depositado no aparelho reprodutivo da vaca com a utilização de algum equipamento específico. Para essa técnica, tem que ter a utilização de algum equipamento. O objetivo, principalmente dessa técnica, o que é? O objetivo de fecundar uma fêmea sem o contato físico direto do macho com a fêmea. Agora eu vou falar um pouquinho das vantagens da inseminação artificial. Você consegue ter um melhoramento genético desse animal, como sim, consegue pegar um touro provado geneticamente, colocar nessa vaca de algum proprietário. O maior aproveitamento do animal, você consegue tirar vários filhotes desse boi provado e disseminar a sua raça. Consegue também ter a prevenção de doença transmitida pelo touro, porque quando você faz a coleta de sêmen desse touro, para o processo de inseminação artificial, é feito vários e vários exames para ver se não tem a doença, alguma doença reprodutiva nesse touro. Também possibilita o uso de sêmen de reprodutores provados geneticamente. Consegue também fazer a escolha de sêmen que pode ajudar na redução de problemas de parto. Nesse ponto, o que é? É o nascimento de bezerros menores para não ter problema de parto, não ter fazer uma manobra, às vezes cirúrgica, alguma manobra obstétrica. A necessidade também de um uso de menor número de touros na propriedade. Possibilita também o cruzamento de diferentes raças. Vamos dar um exemplo. Você pode pegar uma vaca da raça Gir, colocar um sêmen de um touro holandês para tirar uma nova raça, que é a raça Gir Holanda. Padronização do rebanho. Você consegue também fazer a prevenção de acidentes de reprodutores com os seres humanos. Talvez você pega uma vaca que ela está no cio para colocar esse reprodutor. Às vezes o reprodutor pode, às vezes, fazer um acidente, bater em algum humano que está ajudando naquele momento. Permite também utilizar o sêmen de reprodutores que já morreram. Permite o uso de sêmen sexado. Nesse ponto do semi-sexado, o que é? Você pode escolher tanto se a cria vai nascer fêmea ou a cria vai nascer macho. Consegue fazer um controle zootécnico mais eficiente também desse rebanho. Um pouquinho agora das limitações da inseminação artificial. Tem que ter uma necessidade de uma mão de obra especializada. O que é isso? Você tem que fazer um curso para aquela pessoa aprender a fazer inseminação artificial. Aqui é o ponto mais primordial da inseminação. Tem que ter a detecção do cio da vaca realizado pelo homem. A má aplicação da técnica, o custo da implementação, que queira ou não queira, é um pouquinho caro para você ter tanto botijão, como também os aplicadores, o sêmen, é um pouco mais caro. E a necessidade de uma estrutura física daquele ambiente também para a realização da inseminação. Agora eu vou falar um pouquinho do aparelho reprodutor da fêmea, da sua anatomia, que é de extrema importância tanto para a realização da inseminação, como também para o sucesso da realização. A anatomia da vaca ela é composta pela vulva, que a vulva é a parte externa, a vagina é a parte interna, tem a cérvix, o corno uterino, tem a tuba uterina, tem tanto a tuba uterina esquerda como a direita, e tem o ovário também, que tem o ovário esquerdo e o ovário direito. Aqui também vou falar um pouquinho de como você consegue conhecer o cio da vaca, que é de extrema importância para o sucesso ou não da inseminação artificial. O que é o cio? O cio é aquele período em que a fêmea aceita a monta, tanto do touro, como também de outra vaca. Nesse caso, a inseminação não tem que ter a monta do touro. Normalmente, esse cio ele dura de 10 a 18 horas. A ovulação acontece geralmente no final do cio. A inseminação artificial ela é realizada de 12 a 16 horas após o começo do cio, porque nesse programinha de ser de 12 a 16 horas. Você tem que inseminar o animal na hora do momento da ovulação dele. O intervalo médio de cada cio desse animal é de 21 dias,
mas pode variar também de 17 a 24 dias. Eu vou falar um pouquinho das manifestações do cio, que é de extrema importância para o sucesso da realização da inseminação artificial. Você pode ver a vulva inchada e brilhante desse animal, um corrimento cristalino. O corrimento cristalino você também tem que tomar cuidado, que você tem que ser semelhante a uma clara de ovo, bem clarinho. Por quê? Tem que ver essa cor do muco. Se você viu o muco tá um pouquinho, vamos supor assim, mais branco, mais amarelado, pode ter alguma infecção no útero dessa vaca. Aí não deve ser realizada a inseminação artificial. Ela também apresenta uma urina frequente, apresenta também uma cauda erguida, uma inquietação, uma perda do apetite, o aceitamento de monta de outros animais e o berrar constante. Aqui qual que é o momento ideal para inseminação artificial? Como eu falei no outro slide anterior, se você observou o cio da vaca pela manhã, você insemina ela à tarde no mesmo dia. Se você observou o cio dela pela tarde, você insemina no outro dia, bem cedo. Por quê? O sucesso da inseminação artificial não é realizar a inseminação na hora que a vaca está no cio. Por quê? Se caso você realizar a inseminação artificial desse animal na hora que ela está no cio, talvez na hora que ela ovular, lá no final do cio, aquele sêmen que você colocou no momento do cio, pode chegar no finalzinho e não estar viável. E assim, não tendo o sucesso da inseminação. Aqui alguns materiais necessários para inseminação artificial, que você tem que ter. O que é? É um botijão com nitrogênio, uma régua para aferição do nitrogênio, do nível do nitrogênio, o sêmen, o termômetro, uma pinça, um recipiente isotérmico para descongelamento do sêmen, um descongelador eletrônico de sêmen. Aqui você pode ter tanto o descongelador eletrônico ou um recipiente isotérmico. O cortador de paletas, o aplicador, um relógio para você marcar o tempo necessário para o descongelamento do sêmen, um papel de toalha, uma bainha descartável e uma luva descartável. Aqui são algumas imagens. Ilustrando. Aqui é uma régua para aferir o nível do nitrogênio no tanque. Aqui é uma pinça. Aqui é uma caixinha de isopor para colocar água quente, mais o termômetro que também está aparecendo aqui, para o descongelamento do sêmen. Aqui é uma garrafa térmica com água quente. Aqui é o cortador de da paleta. Aqui é a bainha. Aqui tem o aplicador. Aqui o papel toalha. E o botijão aqui, a parte de baixo. Aí aqui também vocês veem que tem na tampa, vamos dizer assim, tem várias cores, né? Aqui, geralmente a gente separa por raça de animal ou pelo touro que você quer. Aqui em cima também tem uma foto do aplicador, que aqui é o mandril, esse aqui de cima, e aqui é o aplicador. Aí uma observação também na hora de montar o aplicador para inseminação, você tem que ver o lado se é da paleta média ou paleta fina. A paleta média, geralmente, ela armazena 0,5 ml de espermatozoide e a paleta fina, geralmente, 0,25 ml de sêmen. Agora eu vou falar um pouquinho do passo a passo para a realização da inseminação artificial, que tem que ser seguido para a realização. Você tem que, no começo, reunir todo o material no local adequado, e o quanto mais próximo de você, melhor, para você fazer a realização da inseminação. Você também tem que conhecer o animal. Por que conhecer o animal? Porque tem animal que você consegue fazer com ele só piado, ou tem animal que você tem que fazer com ele no tronco. Porque cada animal
manifesta de um jeito. Depois, você tem que fazer o caçamento da luva, você tem que fazer a limpeza do reto. Qual que é o principal fator dessa limpeza do reto? Você tem que examinar a cérvix desse animal. Com a examinação dessa cérvix, você também realiza a massagem para você ver a condição do muco para realizar a inseminação. Geralmente, o muco que pode fazer ou não a inseminação tem que ser um corrimento vaginal como a clarinha de ovo. Aí depois que você fez a massagem, identificou onde está a cérvix, você faz a limpeza e a secagem dessa vulva do animal. Aí aqui tem umas imagens para ilustrar. Aqui é o calçamento da luva. Aqui é o moço que está fazendo aqui na imagem. Ele está examinando tanto a cérvix como também o corrimento. E aqui nessa outra imagem é a realização da limpeza da vulva. Aí depois que você fez, você viu como que está a cérvix e o corrimento, você tem que preparar uma bainha, que geralmente, o que você faz? Você tem que esterilizar só a pontinha da bainha. Aí depois que você esterilizou a bainha, você tem que preparar uma água para o descongelamento. Isso aqui também é uma coisa muito primordial para o sucesso. Você tem que colocar a água numa temperatura de descongelamento que ela vai estar entre 35 a 37 graus. Geralmente você também tem que usar um termômetro para ferir essa temperatura. Porque se caso você colocar tanto abaixo de 35 ou acima de 37 graus, você pode tanto matar o espermatozoide ou também não descongelar na temperatura ideal. Aí aqui na imagem em cima que é uma bainha, do jeito que você tem que colocar, só expor uma extremidade, uma pontinha dela. Aqui é um recipiente com água quente e o termômetro também para descongelar o sêmen. Aí após você fez aquilo lá, você tem que identificar o sêmen que vai ser utilizado. Aí depois retirar a paleta do botijão. A paleta sempre tem que ser realizada, a retirada dela, com o auxílio de uma pinça. Por quê? O sêmen geralmente ele fica congelado a uma temperatura muito abaixo de zero. Se caso você pegar ele com a mão, tanto você pode queimar ele, ou com sua temperatura do seu corpo, você pode matar o sêmen, o espermatozoide que estiver lá. Lembrar também que ao suspender o caneco, você tem que ter uma altura no mínimo de 7 centímetros abaixo da boca do botijão. Se você demorou para retirar a paleta do botijão, porque às vezes você não está achando o sêmen desejado para inseminação, você tem que mergulhar de novo a caneca no nitrogênio. Por quê? Se ficar muito tempo também fora, com a temperatura ambiente vai estar muito acima daquela temperatura que está dentro do botijão, você pode matar e diminuir um pouco da qualidade daquele sêmen. Escolhendo o sêmen, retirando a paleta, você pega a paleta e coloca ela na água para descongelamento. Aí aqui eu coloquei umas imagens também de passo a passo, como que tem que fazer. Aí aqui é o que eu te falei até no slide anterior, que tem aqui o amarelo, aqui o branco, o azul, o verde, o vermelho, outra cor aqui que não dá para identificar. Aí, geralmente, o que a gente faz? Ou coloca raça por raça, ou coloca o touro. Aí você escolheu, aí você levanta ele um pouquinho, não pode ser muito acima dessa tampa. Você pega com a pinça, escolhe a paleta, retira ela. Quando você retirou, já vai direto para o recipiente para descongelamento. Aí, após o descongelamento, você retira a paleta da água, pega essa paleta, enxuga com papel toalha e corta a paleta. Uma coisa também de extrema importância, que tem que ser observado na hora de cortar a paleta, que ela tem que ser realizada na extremidade oposta de uma bucha. Aqui eu acho que não vai dar para ver nessa imagem, mas vamos pegar como exemplo que a bucha
esteja aqui, ó. O que você tem que fazer? Você tem que cortar nessa extremidade. Por quê? Essa bucha aqui, na hora de você colocar o aplicador ele vai empurrar o sêmen para fora. Caso você cortar na outra extremidade, na extremidade da bucha, pode ser que aqui vai estar tampado, nessa parte aqui vai estar tampado, e o sêmen não vai entrar no local ideal da vaca. Ele pode ser que o sêmen fique na própria paleta. Aí, após o corte, o que você tem que fazer? Pega essa paleta com a luva e com papel toalha, você encaixa ele na bainha, na extremidade cortada da bainha. Aí você tem que introduzir a cânula. A cânula, o que é? A cânula é o aplicador, a parte do aplicador maior. Uma coisa também importante, você tem que ver se a paleta é média e fina, porque tem cada extremidade dessa cânula tem um tipo de paleta, a paleta fina ou a paleta média. E após você introduzir a cânula, você tem que introduz o êmbolo na cânula do aplicador. Aí aqui está exemplificado também. Aqui você introduziu a cânula na bainha, com o sêmen já lá na ponta. E aqui você está introduzindo um êmbolo. Aí após a montagem, você já montou o aplicador está tudo certo com o sêmen. O que você tem que fazer? Você faz o calçamento da luva de novo, leva o aplicador em contato direto com a vaca, abra a vulva. Essa abertura da vulva pode ser tanto como você fazer, ou pede para alguém fazer para você a abertura. Introduza o aplicador na vagina dessa vaca. Aí aqui também tem algumas imagens ilustrando que o calçamento da luva, aqui o aplicador já montado, preparado para inseminação, e aqui a pessoa abrindo a vulva e aqui já introduzindo. Aí após você colocar o aplicador na vagina da vaca, o que você tem que fazer? Você tem que direcionar o aplicador até a entrada da cérvix. O que é o mais, vamos dizer assim, o mais chato da inseminação? Você tem que passar esse aplicador de metal pela cérvix da vaca. Por isso que é de extrema importância saber identificar a cérvix do animal. Você passou o aplicador pela cérvix, aí você pode depositar o sêmen no local adequado. Aí após você passar, você pode apertar o êmbolo e depositar o sêmen lentamente. Aí, de final, já quase acabando já a inseminação, você tem que tirar o aplicador com cuidado, retira seu braço também e faz a massagem no clítoris. Essa massagem no clítoris, o que ela tem de, vamos dizer assim, de função? A vaca ela vai fazer uma contração, ajudando a jogar esse sêmen para o local adequado. Aí aqui tá, eu coloquei um videozinho para explicar mais ou menos como que é a inseminação artificial.
Muito obrigado. Aqui eu deixo meu contato, tanto meu telefone como meu e-mail. Para qualquer dúvida também pode mandar mensagem no e-mail ou também no telefone. Muito obrigado. Obrigado, Mazur, pela apresentação, foi muito bom. A gente queria abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma coisa. A pergunta da Rafaela e da Amanda. Gente, o Mazur está no hospital veterinário ali o tempo todo, ele é residente. Depois vocês passam lá para tirar alguma dúvida com ele. E ele ajuda vocês. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Uhum. Aí, gente. Acho que é isso então, né? Então, depois vocês procuram o Mazur, vocês conseguem pegar os slides com ele. Se tiver mais alguma dúvida, né? Se tiver. Então, desde já, muito obrigado por todos por terem participado desse terceiro ciclo de palestras. Eu queria dizer que o próximo ciclo de palestras será dia 15/6. Vai ser sobre neoplasias mamárias em cadelas, periodontite e atuação do biólogo e do médico veterinário em zoológicos e projetos de conservação. Então, espero que todos possam assistir a próxima palestra também. A próxima palestra será a última desse semestre, depois a gente inicia no próximo semestre com novas palestras. Então, muito obrigado pela participação de todo mundo e até as próximas palestras.